Olá, sejam bem-vindos ao Mais Dois Podcast. Eu sou a Carol Andrade. Eu sou Vinícius Amorim. E aí, meu amor? Fala aí, qual que é o tema de hoje? Qual é o nosso convidado? Aí. É um tema que a gente também domina um pouquinho, né? Mas nada como ele, Não, uma ele máquina. É uma máquina. O tema de hoje é como vender mais e melhor, né? Que é uma dificuldade de muitos vendedores aí no mercado, tá? Você vai falar sobre o like. Vamos lá, amor. Ah, o like, claro, né? Não dá para esquecer. Ó, não esquece, já deixa aí o seu like, ativa o sininho. Toda semana a gente traz um conteúdo muito relevante que vai ajudar você para impactar a sua vida com histórias inspiradoras. Então, não esquece, deixa seu like, ative o sininho, dá aquela curtidinha aí pra gente, por favor. @mais2podcast. E segue o canal também, né? Lógico. Desculpa, Isso aí. amor. Antes de começar, eu preciso fazer um agradecimento à loja Enseada, loja capixabíssima com roupa casual, fitness, tecido de altíssima qualidade. Top, top. As peças caem muito bem no corpo, eu tô vestindo uma camisa aqui. Ótima opção para você que gosta de vestir bem ou para alguém especial também, né? Quem quiser saber mais, visita a loja, fica na Praia da Costa, procura lá o Afonso, gente boa, né? Demais, eu sou Capixaba suspeita pra falar. da nossa terra, a nossa terra capixaba, que é o que tem que ser valorizado. Segue lá, @use.enseada capixaba por natureza, e ele mandou um presente aqui pro nosso convidado. Olha, Eu vou fazer porque... essa... Não, isso aqui, olha, não, sacanagem isso aqui. Você Cheguei bem assim? Ele tá usando, Vamos nosso ver aqui. convidado recebeu um presente. Ah, não, eu vou ter que... Rapaz, ó, Mostra ali naquela ali, ó, na 3. ó, Afonso, obrigado, Enseada, obrigado Show pelo de presente, bola. pela lembrança. É pra Tamo você levar a Carla pra tomar um Deixa eu sorvete. colocar, tem que levar, né? Mas agora apresenta, né, meu amor? O convidado te deu o presente, não apresentou Vamos o lá. nosso convidado? Luan Bersotti, ele é formado em logística, empresário, especialista em vendas e gestão. Foi destaque de vendas pela franquia que ele teve, recebeu prêmio nacional e internacional em 2021 e 2022, atuando no segmento de franchising. Ele é autor do e-book Batalha dos 31, ele vai falar um pouquinho pra gente desse e-book. Tem 14 anos na área comercial e hoje ele atua voltado para o foco no digital. Tem uma empresa de treinamento de vendas e performance, além de ser especialista em planejamento financeiro. Rapaz, eu Achei que não fosse acabar nunca. Assim. Quantos anos tem esse cara? Luan, Você não seja colocou a bem-vindo. idade não, né? Seja Boa idade, bem-vindo, Luan. Luan. Obrigado, seja gente, bem-vindo. obrigado pelo convite, uma honra estar com vocês aqui. E tem 29 anos só, tá? Show de bola. Cara, obrigado. A gente, né, chegou a trabalhar junto um tempo aí, então pude aprender muito com o Luan, né, no dia a dia ali. Fizemos visitas juntos. Então, um cara assim, inspirador. Parabéns pela Obrigado, sua irmão. trajetória aí. É verdade, ele sempre falava do Luan. Lá em casa. Fala bem, né? Falava bem. Era Obrigado, bem, era irmão. bem. Referência. Foi uma época muito boa, É muito boa, verdade. de muito aprendizado. Não, e é importante, né, você ter um apoio. Quando você chega numa empresa que você não conhece ninguém, você ter o apoio de alguém é muito importante, né? Sim, com Facilita a certeza. sua vida, a sua jornada. Quando eu cheguei, né, tem uma mesa de sinuca lá, foi o primeiro momento em que eu já ganhei dele, então a gente já teve uma familiaridade ali. Foi o único momento, inclusive, né? A competição continua. Eu só deixei você ganhar porque você estava chegando. É verdade. Não, pensa um cara ruim de sinuca. Sou eu. Isso é verdade. Ah, Luan, a gente viu no seu Instagram, cara, tá lá assim na bio, de auxiliar de armazém a destaque internacional. Então assim, cara, eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua jornada, pra nossa audiência, o pessoal que tá em casa, como uma fonte de inspiração também, né? E qual a habilidade aí nesse meio de campo aí que você entendeu ser mais importante na sua trajetória, resiliência, enfim, aí você pode falar um pouquinho melhor pra gente. Tá. É até meio relativo, né? De auxiliar de armazém para destaque internacional. Por que eu coloquei auxiliar de armazém? Porque eu era menor aprendiz na Lindenberg, né? Era uma empresa familiar, enfim, comecei com 16 anos. E num certo momento, eu tive uma entrevista com o Porto de Vila Velha. E aí quando eu cheguei no Porto, tava lá aqueles maquinários, eu falei, cara, eu quero trabalhar aqui. Fiquei encantado com aquilo, nunca tinha visto nada parecido. E tinha uma vaga para auxiliar de armazém. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 17 anos. E eu fui para a vaga de auxiliar de armazém. Eu tava na cabeça que eu ia participar, e de fato tudo começa na mente, né? Isso eu aprendi ao longo do caminho, mas eu já sabia isso de forma intuitiva. Cheguei para fazer a entrevista foi maravilhosa, era para fazer serviço de desova, de container, braçal e administrativo. E no meio da entrevista, a gerente de RH falou, Luan, o gerente nacional de vendas está aqui, você se comunica muito bem. Você tem interesse em fazer uma entrevista comercial?
Gente, eu tava com uma calça, eu esqueço o nome, com um polozinho caqui, um tênis mais ou menos, muito relaxado, porque eu era surfista, não tinha nada a ver com a minha área. Não, 17 anos. 17 anos, eu vendia equipamento de surf, prancha, quilha, camisa, mais pra fazer a grana da independência mesmo, sempre fui muito precoce. E lá veio o gerente comercial, que pra mim foi até hoje um dos maiores mentores que eu tive na minha vida. E a gente começa uma entrevista comercial que eu não esqueço nunca. Foi a pior entrevista que eu já fiz na minha história. Sério? A pior de todas. Ele fazia perguntas do tipo: Luan, se você tivesse uma girafa e você tivesse um frigobar, como que você faria pra colocar a girafa dentro do frigobar? O que você faria? Abre a porta e coloca o girafa lá dentro. Exato. Não, ué, Pra você ver a diferença da mulher pro homem. O homem esquarteja. A mulher é delicada, irmão. A mulher simplesmente coloca. A girafa é minha, não é? É a sua. Ela tem o tamanho que ela quiser. Exato. Você já ouviu isso, né? Não, pior que não. Aí, tá vendo? Ponto. O homem é Ela mais teria prático. passado. O homem é mais Não. prático. E aí fui pra casa e ali eu tive uma fase na minha vida bem nesse percurso que eu fiz 3 entrevistas, fui passando as entrevistas e no dia 20 de novembro, mais ou menos, tatuado aqui, não o falecimento do meu pai, dia 24. No dia 25 eu tinha entrevista final. Dia 23 meu pai faleceu. Uau. No sábado pra domingo. E aí no domingo a gente enterrou o meu pai, na segunda-feira eu fui pra entrevista virado, 8 horas da manhã. Nossa. E cheguei na entrevista e o gerente falou, cara, você tá de brincadeira comigo, você veio da onde? Eu tava acabado, né, velho, imagina. Nossa. E aí ele pediu pra eu voltar pra casa e não me aprovou. Quando eu fui pra casa, eu cheguei na casa da minha namorada na época e minha mãe me ligou, Luan, você tá onde? Não, tô na casa da minha namorada e tal. O Júlio me ligou perguntando o que aconteceu com você. E eu contei pra ele vai te ligar, porque eu não falei na entrevista que meu pai tinha falecido. Você não contou? Não falei. Eu só falei, cara, eu preciso trabalhar. Se você quiser me contratar, eu vou ser o melhor cara que você vai ver na sua vida. Só que eu preciso... Você não usou desse ganço, né? Pra talvez Não. sensibilizar. Não, Legal eu já tava muito frio naquele momento. Cara, perdi meu pai. Eu preciso trabalhar. Não tem nem cabeça pra isso. Falei no olho dele, eu falei, eu preciso trabalhar. E tem que ser amanhã, que eu não posso mais. Minha mãe tá sozinha, são 3 filhos, meu pai não tá mais vivo. Tem que ser amanhã. E aí, nesse momento, ele liga pra minha mãe conta pra ele me liga, no outro dia eu começo a fazer os meus exames. E fui aprovado na Login, uma grande empresa, me ensinou muito, estagiei 7 dias de estagiário, de saque, já fui para assistente comercial, em 1 ano eu já era executivo de vendas da empresa, já tinha um carro à minha disposição, notebook, celular, e já estava me mudando para abrir a primeira operação fora do estado. Então, com 20 anos, eu fui para Santa Catarina, em São Chico, abri uma operação logística lá, fazia parte estrutural de captação de novos clientes e tudo mais. Então, eu era responsável por Vitória, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, a região de Chapecó. Depois fui para trabalhar perto do presidente em São Paulo, peguei São Paulo e Minas Gerais. Eu tinha 22 anos. Então, esse foi o meu período CLT. Meta. E ali eu aprendi o quê? Cara, eu sou um fazedor, velho. Eu sou um cara de rider. Eu sou um cara de indicador. Se botar ali que é 100, eu vou botar 120. Se botar 120, eu vou botar 140. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí também. E depois ali foi minha experiência CLT foi essa. Depois já fui para a área de franchising. E na área de franchising comecei com 23 anos, comprei minha primeira franquia da Prudential, multinacional americana, cara famosíssima. Na época eu era um dos mais novos a ser aprovado pela empresa. E dali então fiquei com franchise, até ter uma participação no reality, que aí a Ovelha Negra da família fez o que tinha que fazer. E depois volto para franchising, até decidir então por seguir de forma autônoma, tanto com minha corretora, tanto com a parte de treinamento comercial. Show de bola, hein? Demais. Você fez uma Que pergunta trajetória. sobre o que eu aprendi no meio do caminho, né? Esqueci. Sim. Tá. O que você acha que foi mais importante, assim, nessa trajetória, que você considera que foi um ponto crucial? Um ponto crucial hoje para tudo que eu faço na minha vida, né? Eu já tinha isso comigo e eu não sabia. Eu precisei aflorar isso muito. Imagino que todo mundo tem essa participação no dia a dia, que é o poder de recuperação. Na minha vida, eu não tenho tempo para ficar resmungando, reclamando que não deu certo, que deu certo. Eu tenho tempo para comemorar, para planejar, para executar. Isso aí. 3 segundos. Deu errado? 3 segundos, respirou. Próximo. É isso aí. Próximo. Então, desde lá atrás, eu já vinha executando isso, obviamente hoje com muito mais maturidade, mas o poder da reação, ele é muito acelerado desde então. Você acha que, por exemplo, a morte do seu pai foi um fator crucial, determinante para que isso se aflorasse na sua vida? Foi. Ou você sempre teve essa característica? Não, acho que não. Acho que foi um fator determinante, até porque eu recebo uma ligação do meu pai 11 horas da noite e eu não atendo, no dia que ele faleceu.
E aí ele falece na madrugada, eu recebo a ligação de manhã, as pessoas não sabiam nem como me contar. A minha namorada estava do lado, ela viu o telefone tocar, viu que eu desliguei e falei, não, amor, amanhã eu converso com meu pai. Então é aquele sopro de vida, né? Dali eu tive que chamar uma responsabilidade muito grande. Meu irmão estava em um estado, o outro estava em outro lugar, o meu irmão muito novo, e a gente não tinha dinheiro nem para enterrar o meu pai. O funeral é caro. E aí a gente mesmo faz o enterro, eu lembro de carregar o caixão do meu pai, então assim, é uma marca muito forte na minha vida, e por isso que eu falo, hoje pra vida me bater tem que ser muito forte, porque não é qualquer porrada Exatamente. que vai derrubar, né? Então tudo que veio acontecendo na minha vida e as transformações que eu vivi, foram só mais exemplos de que pra bater tem que ser muito forte, igual essa porrada eu nunca tomei não. É, resiliência, né? Você ter um poder aí de resistência. Você ser resistente, né? E a tudo, né? Na vida. Começou com meu pai, mas talvez tenha começado a educação que ele me deu que eu não entendi até então. Porque a gente questiona muitas coisas, né? Fez mais sentido, né? E hoje se formam meninos e não homens. Meu pai formou homem. Meu pai fez muita coisa errada, me ensinou muita coisa que eu não fazia também. Mas ele forma homem, então é diferente. Muita coisa eu não entendia. Hoje é fácil de aprender porque ele me preparou para isso. Hoje em dia é escasso, né? Exatamente. É escasso. E aí, tudo que ele tá falando acaba engajando a gente no propósito, né? Você tem que ter um propósito hoje, né? É verdade. Para tudo que você vai fazer na sua vida. Cada vez mais as pessoas vêm buscando identificar um propósito por trás das habilidades profissionais, né, amor? Então, assim, você tem uma habilidade profissional. O propósito é o impacto que você vai gerar na vida das pessoas, né? O que você pensa disso, na questão do propósito? O propósito, ele tem duas vertentes. Primeiro, o propósito que você tem sobre a sua vida e para as pessoas que estão na sua vida, né? O para a sua vida é o TPQL, é ter por quem lutar, que é por que você acorda todos os dias de manhã, por que você levanta da cama todos os dias. E o segundo propósito é qual o legado que você vai deixar no mundo. E os dois têm que estar bem paralelo, tem que estar andando sempre juntos. Se um deles ficar desequilibrado, isso perde o resultado, digamos assim. Então hoje eu tenho uma família, cara, abençoadíssima, minha esposa, que me acompanha em tudo, inclusive ela não veio hoje. Fica até triste de ela não ter vindo, porque ela me acompanha em tudo mesmo. É verdade, eu achei que ela fosse. Não, tô trabalhando, alguém trabalhando em casa. E depois tem a parte que qual que é a marca que se deixa nas pessoas. Então eu como comunicador, como agente de transformação, eu me preocupo muito não só no resultado. Não, é legal curar uma dor da Carol, é legal curar uma dor do Vinícius, mas, cara, quando eu sair dessa porta aqui, o que eu vou deixar marcado pra vocês? E no profissional, por exemplo, eu tenho alguns infoprodutos, né? E eu sempre falo para os meus alunos que você tem que ter um propósito no seu profissional. E aí, muitas vezes, eles falam assim, não, mas meu propósito é vender plano de saúde. Não, criatura. Seu propósito não é vender plano de saúde. Seu propósito é proteger vida. Né? Então, quando você tem um propósito no seu âmbito profissional, quando você sabe aonde você quer chegar, você sabe o que o seu produto pode transformar a vida das pessoas, o quanto aquilo pode impactar a vida das pessoas, traz muito mais clareza para você trabalhar, para você vender aquele seu produto ou aquele seu serviço, do que quando você simplesmente acha que você está ali só pelo dinheiro. E não é só pelo dinheiro, né? Sim. Muitas vezes a gente tem essa ideia de que a gente está fazendo por dinheiro, mas quando você muda o foco, quando você muda o ponto de vista, fica muito mais fácil, muito mais leve você levar a sua jornada profissional mesmo. Com certeza. Né? O que você acha que no seu trabalho hoje, qual é o impacto e qual é o propósito que você tem? Qual é o fator de transformação? De transbordo, né, na vida das pessoas. Na vida dos seus clientes, né? Eu tenho uma política, e o Vinícius conhece um pouco ela, que o mês tem 31 dias. Vamos botar 30 para arredondar. A minha meta eu bato até o dia 15. Porque a gente precisa de dinheiro. Essa é a verdade. A gente vive no mundo para pagar as contas. Então a gente tem que pagar boleto, cartão de crédito, viagem. Os primeiros 15 dias é onde eu faço a minha meta. E os próximos 15 dias é onde eu já começo a planejar de maneira inteligente a prospecção dos próximos inícios de mês. Então hoje, dia 3, já está com 30% batido, digamos assim. Até o dia 15 eu faço a minha meta. Depois é só prospecção sem interesse. Eu acho que por isso que fomenta tanto o negócio. Quando você está no cliente, sem pressão também, né? Sem pressão. A gente percebe muito o cliente, né? Quando o cliente começa a se mexer na mesa, você fala, cara, o corpo fala. E como que ele tá te vendo? É verdade. Você tá vendo ele, ué. Mas o seu globo ocular não tá te vendo. E como que ele te enxerga? Será que é aquele cara que quer bater meta atrás de meta? Ou será que aquele cara que tá ali tomando café, sem segunda intenção, se der boa, tudo bem.
Mas se não der boa agora, daqui a 2 semanas eu te ligo. Fica tranquilo, eu tô aqui sem interesse nenhum. Aquela boa e velha recomendação. Mas isso tira muito peso do meu trabalho. Então é uma forma que eu me acostumei a trabalhar, porque é o inverso, né? As pessoas geralmente vão até o final do mês, aí faz aquela meta lá, Se tem que vender. esforçando, né? Vendo 30 contratos no mês, 20 saem na última semana. Eu não, 20 saem na primeira semana. Mas você não acha que isso está muito ligado à procrastinação também? Com As certeza. pessoas vão empurrando. Ah, não. Ah, faltam 20 dias para acabar o mês ainda. Com Ai, certeza. faltam 15 dias para Falta acabar o muito, mês ainda. Não, exatamente. tá tranquilo, dá tempo. Exatamente. E aí chega na última semana, a pessoa tá sem cabelo, né? Com Tanto certeza. que arrancou os cabelos da cabeça. É, falta É porque- disciplina, né? Isso aí, falando de disciplina, o planejamento semanal, né, Luan, para todos os nichos de negócio, eu acho que é muito importante. Pra todos. Porque, assim, tem gente que se planeja diariamente, tem gente que se planeja na sexta-feira para fazer a semana, tem gente que se planeja na segunda-feira. Qual que é o dia ideal? Tem um dia ideal, tem que se planejar todo dia, porque a questão que você falou de você visitar o cliente e não parecer interesseiro, né? Ser interessante sem parecer interesseiro, isso tudo tá ligado também a um planejamento bem feito, né? Exato. Como é que você, o que você acha sobre Mas isso? antes de você responder, eu fico impressionada como tem corretor, vendedor, pessoa da área comercial que não faz planejamento. Não faz. Como que consegue? Mas Como é que rotina. consegue? É igual casamento. Quantos casamentos não estão bem hoje? Casamento é planejamento. Você tem que ter o dia de cancelar os filhos, deixar eles com a sogra É verdade. e jantar os dois. Você tem que ter o dia de sair com a sua esposa e fazer um piquenique num parque todo mês. Se não fizer todo mês, vai cair na rotina. Exatamente. E vai ser a mesma coisa com as vendas. Eu falo que a minha vida pessoal e a minha vida profissional, elas têm que ser espelho. Não adianta eu ser um excelente vendedor e não ter a mesma disciplina em casa. É verdade. Não vai funcionar, né? Então, do planejamento, você estava falando, irmão, todo domingo é o dia que eu planejo minha semana. Isso é fato. Então, tô ali, domingo eu faço o quê? Eu acordo, fico com a minha esposa, culto e planejamento. Cara, é sagrado. Eu não faço outra coisa. Se você me ver, vai ser num churrasquinho comendo que a gente come bem. Fora isso, planejo. A semana inteira você executa, né? Porque o que faz as pessoas também, Carol, não conseguir fazer esse início muito forte? Elas estão tão acostumadas a tapar um buraco, elas trabalham 30 dias, né? Última semana do mês, acelerei muito. Dá na segunda-feira, ela tá morta. Tá moída, não tem mais energia. É verdade. Ela tem que descansar. Então ela tá ali apagando um fogo, né? Quando você separa a sua meta em meta semanal, que é o que o Vinícius falou, cara, é o melhor dos mundos. É mesmo. Se você ficou devendo, você vai comprar na outra semana. Se você passou, você vai sobrepor na outra semana. Então eu trabalho há muito tempo com meta semanal. Desde os 23 anos, são 6, indo para 7 anos já, semanalmente batendo meta. Tem que ter uma inteligência emocional muito forte. Porque toda semana é uma montanha-russa. Você É tá aqui, ó. comercial, né? Comercial, é isso. Tá aqui. Quando você tá no mês, você fica assim. É. A semana ela vai assim. Mas isso aqui é disciplina. Constância. Você não vai parar nunca mais. Interessante, teve um mês que eu lembro que você fechou, acho que 10 ou 12 contratos num dia só. Você lembra disso? E aí você parou? Não, né? Você continuou. Não parei. Porque existe a constância, né? Constância é uma das ferramentas de sucesso do negócio. Você não retroceder, né? Não É para verdade. trás nem para dar ré. Então, Tem um objetivo bem definido, né? Exato. Se você tem um objetivo bem definido, é fácil você ter constância. Porque você sabe onde você quer chegar. Não adianta nada, porque tem corretor, né? Eu falo muito corretor porque está dentro do meu nicho de negócio. Mas tem muita gente da área comercial, você falando de planejamento e de constância, que é assim, ó. Sim. Vê para que lado tá ventando e vai. Aí você fecha aqui 12 contratos num dia. Ai, tá de boa. Meu mês está garantido. E aí relaxa. E aí você perde. esquece que tem o próximo mês. Não, e você perde o ritmo, porque o segredo de você ter um sucesso na área comercial é você manter o ritmo, porque daí Sim. você pega o embalo e vai embora, Sim. né? Certíssimo. Aí. Assim, falando também sobre o rapport e o storytelling, né? Ferramentas. Vamos entrar um pouquinho na parte técnica de venda. Bora. 3 Nossa A. audiência gosta. Vamos ver o que essa águia tem para falar pra gente aqui. Ô Luan, o rapport e storytelling, a gente sabe que são ferramentas de técnicas de venda ali que são, na minha opinião, os mais importantes, né? Sim. O cliente ele não gosta de ser convencido, né? Ele gosta de saber que você está mostrando ali para ele algum benefício e tudo mais. Então, assim, as Ninguém pessoas... gosta de comprar, né? Ninguém gosta de comprar, exatamente. Então, o vendedor, eu acho que tem que falar menos, né? E ouvir mais. Porque são as perguntas extratoras ali. Né? No momento que você está fazendo, deixando o cliente falar, às vezes ele até vende para ele mesmo.
É verdade. Muitas das vezes, né? É verdade. Então, você deixar ele falar, tirar as perguntas distratoras, né? O storytelling ali, que é uma forma de você criar uma história inspiradora ali, né? Uma história que vai te ajudar no embasamento para sua negociação. Sim. E o rapport. O rapport também é muito importante, que é a forma que você vai criar uma conexão com o cliente, né? Então, criando uma conexão, ouvindo mais e falando menos, mais o storytelling, eu acredito que seja essencial para a parte de vendas. O que você tem para falar dessas duas técnicas para a gente? O rapport, na minha opinião, ele é a ferramenta mais importante de qualquer tipo de abordagem. Se você não conseguir fazer um link com a sua audiência de forma genuína, você não vai criar a sua comunidade, você não vai criar a sua reunião de verdade. Isso é fato. Então, se você cria um bom rapport, se você estabelece uma boa comunicação, uma linguagem corporal adequada, a sua venda ela tende a ser muito mais simples. Você não precisa falar muito. 7% da venda ela é falada. 93% é linguagem não verbal. Então você vai gerar uma conexão. E conexão é coração. É o quê? Empatia. E é o que está em falta hoje. É você chegar na frente do cliente, você ter empatia com o que ele está passando. Eu vou vender entender a necessidade dele mesmo. Eu vou vender por quê? Porque eu sei que a Carol tem uma dor e que a minha venda vai curar essa dor da Carol. Eu não tô aqui para pegar um cartão de crédito e sair daqui e amanhã a Carol vai ficar dura atrás de mim e não vai me achar. Então, no rapport, o que eu sempre fiz nas minhas negociações? Eu sempre trouxe no rapport história familiar e pessoal, né, onde o cara vai ver que eu sou um ser humano de verdade, que às vezes você tá lá de terno, de gravata, o cara fala, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Engravatado meio-dia, esse cara é doido. Já acho que é caro. Testemunho de Jeová, vai pra casa. Vem me evangelizar, pai. Ele recebe uma oração no final, pra não ser roubado. Então você vai e faz um rapport genuíno, o cara vai falar o nome da esposa, fala o nome dos filhos, fala o hobby dele, fala o que ele gosta de fazer. E na abordagem você consegue direcionar a sua história pro perfil do seu cliente. Porque muitas vezes, qual que é o erro principal? Você vai atender o cara, ele foi recomendação de um X fulano seu, e você não sabe o que esse cara faz, o que ele gosta, aonde que ele vai nos finais de semana. Você não tem uma conversa de verdade com o cara. Você pergunta, tá bem? Tô bem, e você? Não, tô bem também, e você? Não, tô bem também, e você? Tô bem também, acabou. Agora você não tem conexão. E aí você vai apresentar, no final você vai tomar um não bem dado. As pessoas estão carentes, né, de conversa, do bate-papo bom, né? Quanto maior o rapport, maior a chance de fechamento. Com certeza. As pessoas gostam de ser ouvidas. O problema de muito vendedor dessa parte comercial é que a pessoa chega lá, ela quer falar, vender, e ela não escuta o que o cliente quer. Não sabe nada do cliente, não cria ponto nenhum de conexão com o cliente. Você que está assistindo aí, que trabalha na área comercial, cara, pergunta para o seu cliente o que ele gosta de fazer, cria pontos de conexão com ele, vê o que vocês têm em comum. Por exemplo, você tem um cliente aqui da Fornexus, por exemplo, né? Você veio atender o Augusto, e aí ele criou pontos de conexão com ele, viu que ele conhecia pessoas em comum, criou uma familiaridade antes de fazer a venda. E você não chega já falando do que você veio fazer, né? Tanto que no TA, que é o telefone approach que a gente faz, né, que é o primeiro contato com o cliente, normalmente eu nem explico o que eu faço, né? É a coisa mais louca isso. Você marca uma visita sem explicar o que você faz. Já viu isso? E a pessoa aceita ainda. Por quê? Você criou pontos de conexão, você pegou através de uma recomendação sua, né? Você abriu ponto de conexão com o cliente, ele se sentiu familiarizado, aceitou te receber, não é isso, Lô? Aceitou te receber, e aí na chegada você já usa aqueles mesmos pontos de conexão, você já usa isso para relaxar, tranquilizar. Baixar é o momento que o cliente tem para ele sentar, respirar, que ele já está ali estressado o dia inteiro, essa correria. É o momento que ele tem para relaxar e falar sobre coisas do dia a dia dele, às vezes até desabafar. E aí deixa ele falar. É o momento do cliente falar também, né? E aí você pega o gancho e vai trabalhando a venda ali em cima disso. Dentro do funil de vendas, eu acho que é uma das técnicas, das partes mais importantes. Criar relacionamento com a pessoa que você está atendendo ali. E saber que não é difícil? Quer ver uma dica para vocês fazerem de forma muito fácil? Sempre que estiver com o seu cliente, atendendo o seu cliente, tem uma palavra mágica para o vendedor, sabe qual que é? Qual que é? Quero aprender também. Por quê? Por quê? Por quê? Vinícius, que bacana, cara, mas você trabalha aqui há quanto tempo? 10 anos? Por quê? Você está sendo interessante. E você quer escutar a história dele de forma genuína. Cara, você surfa 5 anos. Cara, por que você surfa 5 anos?
Se o vendedor consegue colocar o porquê no dia a dia, o resultado ele vai vir. Porque todo mundo gosta de contar uma história de sucesso. Eu tenho a minha história de sucesso, vocês têm história de sucesso, e o porquê destrava tudo. Então o cara não te conhece. Pergunta o porquê. Não é chegar e falar, Vinícius, me conta aí, cara. E aí, você montou esse podcast do nada? Por quê, né? Não, Vinícius, você montou esse podcast sozinho? Não, aqui eu e minha esposa, a gente tem um propósito aqui, né, de transformar a vida das pessoas, levar informação de qualidade. Você faz com que trazer o cliente histórias se abra para inspiradoras. você, Exatamente. né? Eu vi, Legal a inclusive... história. Por quê? Porque eu vi inclusive uma entrevista do Flávio Augusto no podcast do JJ. Não sei se você chegou a ver Muito essa. bom. É incrível os dois, né? É. Ele fala, né? Ele praticamente faz uma venda pro JJ de um curso de inglês. Sim. E o JJ é uma águia também, né? E Fala mais, sobre os artigos dois, que ele estuda em os dois. inglês. Sobre os artigos. É, e ele mesmo. só fazendo pergunta simples, básica. Mas por que você acha que o inglês é importante para você? Aí Você já perdeu oportunidades por falta do inglês? E as perguntas fazem com que a pessoa que está comprando venda para ela mesma. Exato. Impressionante. É a muito chave. louco. É o porquê. Aprenda a usar o porquê e você nunca mais vai precisar falar com o cliente que precisa comprar. Ponto. É verdade. Exatamente. Muito louco. Show de bola. Vamos lá, tem uma pergunta, na verdade é uma frase aqui do Pablo Marçal que eu anotei, pra gente entrar nesse tema aqui que eu acho bem legal e interessante também, que é meta ou alvo? Tem uma diferença Boa. aí. Aí qual que é? Ó, o Pablo Marçal fala assim, se você cria metas para você e para os outros e não as cumpre, você acaba criando uma crença errada de que a palavra perde o seu valor e deixa de funcionar. A partir de hoje, substitua a palavra meta por alvo pessoal, mesmo que seja no seu trabalho, né? Entendi. Então, assim, você acredita que uma meta ela pode ser substituída por alvo? Porque meta, a partir do momento que talvez você não tenha batido uma meta, você pode se frustrar, criar uma crença negativa em cima daquela palavra, e até mesmo para o subconsciente, você ter um alvo a ser atingido, talvez soe mais interessante, né? Sim. Faz sentido, de fato, tá? Uso palavras diferentes. Eu trabalho com planejamento de longo prazo, só que eu tenho minhas micrometas, mas eu não uso o nome alvo. Posso até usar, fica até mais audível mesmo, alvos e metas. Porque se eu não bato a meta uma semana, eu tenho outra para recuperar. Agora, se eu não bato a meta do mês, eu tenho só mais 11 para recuperar. Semana eu tenho 50 no ano. Então a gente tem essa relação cerebral, que o nosso cérebro é um músculo. Então a gente ensina ele que de fato de micro é muito mais fácil atingir o macro. As pessoas param no meio do caminho por quê? Eu quero faturar 1 milhão em um ano. Só que o primeiro real é sempre mais difícil. O milhão ele fica fácil depois de alguns meses. Que você foi fazendo o que tinha que ser feito toda semana. Então não olha muito para a meta, para o alvo. Olha mais para o micro. Eu tendo a olhar sempre para o menor caminho para que o maior seja alcançado. Já é meu isso aí. Eu tenho uma visão mais ou menos parecida com a sua, porque para mim meta ela é o processo operacional que você tem que cumprir para chegar no objetivo. Aí no meu caso, eu trocaria objetivo por alvo, sabe? Porque para mim a meta é ali o que você tem que fazer no dia a dia. Sim. Qual que é a minha meta? Eu preciso fazer 30 prospecções com telemarketing ativo. Então, a minha meta é essa. Minha meta da semana é fazer 60 ligações. Para quê? Para eu chegar no meu objetivo de faturar 1 milhão. Então, eu encaro a meta, eu não trocaria, eu só trocaria aí o alvo por objetivo, e não por meta. Sim. No meu pensamento, tá? Não, muito bom. E é isso mesmo. Não que seja errado, que seja certo, Não, é mas isso mesmo. eu trocaria por isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Falando de digital, você voltou pro digital agora. Voltei. Né? Com tudo. Voltei não, aí. eu comecei, eu posso dizer assim. Né? Começou. E aí, me conta como que está sendo essa experiência, como que está sendo se posicionar no mercado digital. A gente sabe que as pessoas têm uma ideia do digital, olhando de fora assim, né? É muito tranquilo. eu tinha até entrar. E aí as pessoas tendem assim, é tranquilo, fazer um post aqui e tal. Mas dá trabalho, não dá? Dá trabalho. Eu tô começando no digital, principalmente por muito incentivo do meu cunhado, João Musi, até pelas ferramentas que eu consigo ter hoje a entregar para o meu público na área de vendas, de performance e tudo mais. Só que é engraçado, porque quando você vai fazer uma venda sua normal, vamos falar da vida profissional, sem ser digital, hoje tá tudo relacionado, né? Vamos voltar à moda antiga. Sim. Você liga para quem quando você vai começar as suas vendas?
Quem são as primeiras pessoas que entram em contato? Para os familiares, Público A, pros né? amigos. Público A, né? Familiares e amigos. Esse público, ele tende a ser um bom comprador? Acho que não, né? Depende muito, né? Depende, O que as pessoas entendem que entrar na internet é fácil vender se a sua própria família não compra de você? São pessoas que nunca te viram na vida. A internet ela é um desafio muito grande, porque você tem ali um acesso a milhões de pessoas. Escalabilidade, né? É escalável, só que você tem que ter uma autoridade e uma admiração muito grande. Então hoje, qual que é a relação do Luan com o digital? É uma relação de superação. Superação por quê? Porque eu venho de um cancelamento há 5 anos atrás. Então, para eu começar a botar minha cara a tapa e falar, mostrar o Luan que eu nunca mostrei, é um desafio muito grande. Então, todo dia eu me supero. A cada caixinha de pergunta, eu me supero. Sim. E ao longo da superação, eu tô prospectando, tô vendo com novos clientes, meu direct tá bombando. Sim. E as coisas vão acontecendo. Então, hoje o Luan no digital é construindo um novo formato de atendimento, já migrando, porque eu sei que daqui a 5, 10 anos vai estar 100% no digital. Todo mundo vai estar no digital. Então hoje é esse posicionamento. E o principal é o que você falou, é estar presente. É estar ali botando a cara a tapa todos os dias na disciplina. E nisso aí não tem jeito, não adianta bater de frente comigo não. Se eu tiver que fazer todo dia, eu faço todo dia. 100%. Dá uma trabalheira, né, cara? Tem que ficar fazendo stories. Não, dá trabalho. Aqui, paguei minha língua. Dá trabalho. Eu sacaneava demais. Nossa. Já te chamaram de blogueirinho? Não, isso é direto. Sacaneava quem? O João, o próprio João. Não, todo mundo que eu via na internet, eu falava pra minha esposa, amor, o cara falou que tá cansado, gravou 30 vídeos hoje. Cansado de quê, irmão? Bate porta a porta, tem com uma maletinha de 5 quilos na mão, você vai ver que é trampo. É verdade. Né? Só que não, cansa, dá trabalho, porque tem que ficar bom, tem que comunicar, tem que ter a linguagem corporal excelente, a energia muito boa. É diferente. E aí, entrando no meio, eu tenho que agora linkar a vida pessoal, profissional, físico, corretora, digital, consultoria, comercial. Tá doido. Então, são vários pratinhos que a gente percebe que a gente consegue ir mais além. Você tem que eu já estou pensando no próximo. Eu já imaginei ele equilibrando várias melancia, várias melancias. Mas é verdade. E assim, e essa construção de autoridade na internet, ela leva um tempo. Até você construir, até você criar um vínculo e construir uma comunidade mesmo, né? Sim. Que as pessoas acreditem em você. Então, por isso é tão importante no digital você ser real. Sim. Porque tem muita gente que até consegue sucesso, mas não sustenta. Não sustenta. Porque é mentira. Sim. E as pessoas, assim, era uma coisa que eu tinha muito, assim, de gravar stories, né? Eu ainda tenho uma coisa assim, tipo, cara, eu tenho uma rotina. Eu faço todo dia a mesma coisa. Será que as pessoas querem assistir todo dia a mesma coisa que eu faço? Querem. Lógico que querem, porque elas querem fazer a rotina. Elas não conseguem fazer a rotina que você faz. Elas querem assistir. E as pessoas são curiosas, né? Aí entra storytelling. É uma novela mexicana. Tem que mostrar a parte ruim. A Maria do Não adianta aparecer de batom vermelho 8 da manhã. Tem que mostrar assim como é que acorda. Mas é verdade. Hoje eu gravei um stories, eu tinha acabado de chegar da academia, meti um filtro, lógico, porque não sou. Também não sou de ferro, né? Eu aparecer sem filtro é sacanagem. Meti um filtro, mas, cara, é vida real. Sim. Tinha acabado de chegar em casa, só tirei o tênis, nem tomei café, já fui trabalhar, enfim. Sim. E assim. Mas uma coisa que o digital me trouxe, e não só o digital, mas a carreira de vendedora de plano de saúde, de executivo de venda, me trouxe uma liberdade que eu achava que era inalcançável para mim. Então, quando eu não tinha filhos, eu pensava assim, poxa, mas eu queria tanto um trabalho que me desse liberdade de ficar com os meus filhos. E hoje, eu tendo essa possibilidade, eu tenho, né, essa possibilidade hoje de estar em casa com eles, de fazer um dever de casa. Não tem preço, né? Não tem preço. Isso é muito bom. Não tem preço. Eu também alcancei liberdade com vendas. Isso é fato. Imagina, com 20 anos, você está no estado que você não conhece ninguém, passagem aérea, hospedagem, carro, eu viajava toda semana. Toda semana eu conhecia gente nova. Eu surfava em praias novas, eu ia para festas diferentes. Na época era festa. Então, a liberdade, ela vem pro cara que se dispõe a fazer em qualquer segmento, mas as vendas têm um quê especial. Ela é mais rápida. Se você pega a ver. Ou seja, um cara que começa hoje, um advogado, nunca vendi nada, Luan, você me indica começar a vender? Cara, se você não começar a vender, amanhã você tá morto. Porque hoje todo mundo vende alguma coisa. Não, todo mundo se vende. O tempo todo. Todo mundo. E até as profissões que, porque é aquele negócio, né? Se nada der certo,
Sabe qual a profissão eu que mais viro me vendedor. procura para fazer consultoria de vendas? Ah. Chuta. Consultoria? Qual a profissão que mais me procura hoje para vender? Médico. Médico. Era aquela profissão que falava assim, cara, eu vou fazer medicina? Nunca vou vender nada. Nunca. É a que mais me procura. É. Por quê? O escritório, o consultório tá vazio. Que agora é tráfego pago, é posicionamento, é marketing Exatamente. digital, é infoproduto. Como que ele vai chegar no cliente dele, posicionar a mensagem que ele tem que passar com clareza e conseguir fazer que ele pague 1.000 ao invés de 500 ali no vizinho? É o que mais procura. As pessoas entenderam. Entenderam? Que independente da profissão, você tem que saber vender. Tem. Tem que saber, porque senão você tá morto mesmo. O médico, por exemplo, consultório vazio. Se ele não se posiciona, se ele não se sabe se vender, e aí é muito louco, né? Porque às vezes ele pode ser até melhor do que o cara que Sim. tem um posicionamento E bom que tem na muito no internet. mercado. Né? O cara é top, Tradicional, das antigas. mas não tem posicionamento digital, ele perde pro cara que é mais fraco do que ele. É isso aí. Você Pede vê que muito. isso é tão verdade que tem gente que faz tráfego, faz campanha de mídia social só por um segmentado. O cara trabalha só com médico, trabalha só com corretor de imóveis. sim, é verdade. Você vê como é que a procura já tá aumentando tanto, né? Muito. Não, Isso as aí, pessoas você tá doido. entenderam que tem que se posicionar. Já ultrapassou a barreira já do nichado. Se eu quiser trabalhar só com aquela marca de óculos, eu vendo só para aquela marca de óculos. Exatamente. Só que até você vender para aquela marca de óculos, tem que construir uma história sólida por trás, tem que ter Tem. uma boa apresentação, uma boa equipe de suporte, uma boa retenção de clientes, bons closers para fazer os fechamentos. Tem toda uma estrutura por trás. Quando o cara vai se formar, vou sair do médico para depois eu não ser cancelado de novo. Vamos falar do Vai advogado. pro nutricionista. Hoje advogado, minha esposa é advogada, ela não exerce mais a função aprovada na OAB. Você virou advogado, você é o comercial da empresa. É mesmo. Tem que saber vender. É 100% venda. Só que a venda ela é tratada como uma venda de balcão, como uma venda de recepção. Isso é tirar pedido. Vender é vender para quem não quer comprar. É você mostrar que de fato seu produto vai curar uma dor do cliente e que ele precisa daquilo ali. Tirar pedido não, o cara já quer comprar. É o Google. O Google é o maior Você tirador de virou pedido do um mundo. apresentador de negócio, né? É, ué. Apresentador O Google é o maior tirador de fechador. pedido do mundo. Quero uma televisão 50 polegadas. É verdade. Vai estar lá, Vinícius, Carol e Luan. Não, Carol tá mais barato. Toma, Carol, comprei. E aí, essa é a visão que tem que ser separada. Então, hoje, a maior busca que eu tenho é de médicos, consultórios, de pessoas que achavam que não precisavam vender. Agora vender é uma. Aí, e tem Uma gente que arte. acha. E tem gente que acha que vender é dom. Ah, eu escuto muito isso. Não, eu não nasci para venda. É. Não, criatura. Venda é treinável. Se você quiser, você desenvolve essa habilidade. É uma habilidade completamente treinável. Treinar, mas não Sim. adianta você ser panguado também, né? Que... Não, é. Aí tem que pegar no tranco, né? Ué. Não, Tem que ter o mínimo lógico. ali de, né? Não, e de querer também, né? Porque, vamos combinar, é uma profissão que você Exige tem muito. que ter Exige um emocional, porque é muita sazonalidade. Eu já treinei pessoas sem energia, caso que foi isso que quis dizer, né? Sem energia. Ao longo do processo, eu aprendi uma coisa na minha vida. Tem uma coisa que não vai mudar. É a energia da pessoa. Não adianta. Ela não vai mudar a energia dela, a forma como ela enxerga as coisas. Com o tempo, ela vai direcionar algumas habilidades. Mas eu tenho pessoas que, mesmo sem energia, deram certo nas vendas. Porque vender não é dom, não é prática, é treino. Tem, É prática, tem posicionamento, tem, né? Tem uma frase É de um amigo meu, técnica. Rodrigo, que ele fala o seguinte, que vendas é esporte. Isso mexe muito comigo, cara. Porque ele pegou um gatilho que eu, competitivo ao extremo, venda é esporte. É mesmo. todo dia, Aquela série de campanha. bíceps, série de peito, série... Tem que Exatamente. fazer. É vendedor, é atleta olímpico. Você quer trabalhar com venda? Se transforma num atleta de alto rendimento. E é por isso que hoje a profissão está mudando tanto a forma de ser enxergado. Fala 10 anos atrás com seu pai que você ia fazer um curso de vendas online. Vai vender pra quem? Rapaz. Pra quem trabalha em quê? Em padaria? Rapaz, vai estudar. Não, mas pra ser vendedor também tem que estudar, e pra caramba. Tem que treinar pra caramba. Rapaz, há uns 6 anos atrás, eu lembro que eu fazia faculdade de Direito, tinha lá matérias eletivas. Aí tava lá no cantinho escondido, lá embaixo, marketing digital. Acho que mais um pouquinho, né? Uns 7 anos atrás. Era uma matéria que ninguém queria. Olha como é que são as coisas, né? E aí, ou a educação passa por uma reestruturação, ou então, cada vez mais, os cursos online vão ser a formação. Hoje, você pega um curso online e você vai direcionar para o que você quer aprender. Por isso que hoje a Carol tem o que oferecer, por isso que o Vinícius tem o que oferecer, porque tem uma coisa que diferencia nós três aqui nessa sala, sabe o que é? A nossa história.
ela nunca vai ser igual. Cada um tem algo a agregar na vida de alguém hoje. E você poder escolher isso é sensacional. Então eu quero trabalhar com vendas voltada para a área médica. O Vinícius quer trabalhar com vendas voltada para a pessoa jurídica. E você consegue nichar isso para se especializar. Não é mais uma matéria elegível, é uma necessidade. É muito importante. Né? Não, hoje qualquer profissão digital, né, gestor, copy, você não precisa de formação acadêmica. Sabe o que eu tentei? Eu abri uma agência de gestão de tráfego. Sério? Logo que eu voltei para Vila Velha e conheci minha esposa, depois do reality, obviamente, eu tava quebrado. Quebrado, gente, vocês têm noção que tá quebrado, não. Antes de chegar, eu tinha uma família no Rio de Janeiro que me entregava uma marmita que eu almoçava e dividia com a janta. Sério? Eu não fazia compra. Eu cheguei no fundo de um poço de depressão tão grande que se não fosse as vendas, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Obviamente tem a transformação com Deus, Claro. que é a base, depois vem as vendas. O que eu vou fazer agora? Eu sou vendedor. E eu consegui aceitar essa camisa de vendedor depois de ver o que eu vivi. E eu montei uma agência de tráfego pago, porque eu pensei o seguinte, eu não quero mais falar com gente nunca mais na minha vida. Eu quero ver pessoas tão cedo. Vou ficar aqui no computador, não quero te ver mais. Vou ficar aqui, vou fazer anúncio, beleza, vou vender. Quanto tempo você acha que durou? 2 meses. Um mês, eu conheci a franquia depois. No primeiro mês... Você já tinha passado pela mudança, trabalhou com mudança, não foi? Já. Quando começou a parte do reality... Peraí, deixa só para a nossa audiência entender, né? Eu falei, antes da gente começar aqui, eu falei que o Luan ali tem 2 histórias de superação. Isso. Né? A história de superação profissional dele, que é incrível, e a história de superação dele, que eu até falei com ele assim, de cancelado a liberto. Sim. Né? E aí, conta um pouco pra gente, pra nossa audiência poder entender, né? Todo mundo te conhece, óbvio. Sim. Mas só pra mas dar quem conhece não conhece das vendas, provavelmente conhece do reality. Só pra ter essa linha do tempo aí pra gente entender. Quando eu saio do reality, eu entro num processo de conversão e foi uma luta de quase 1 ano ali pra me converter de fato, porque eu odiava crente, essa é a verdade. Você tinha... Tem quanto tempo isso? Eu agora 4 anos. Só que parece que foi ontem, né? Para as pessoas que são apegadas ao passado. O que eu encontro muito hoje na minha vida? Dificuldade. Pessoas que só querem olhar para trás. Então o Luan já passou essa fase há muito tempo e as pessoas acham, caraca, é o Luan do reality. Não, gente. Era o reality que o Luan participou. O Luan nunca foi do reality. Então tem uma mudança muito grande na sociedade mesmo. Porque quer ficar famoso, você faz o que hoje? Reality. Só que através dessa ação sua de reality, tem uma batalha espiritual muito forte por trás disso. Tem dores suas passadas que vão ser colocadas à tona para todo mundo ver. Então nada mais é do que o que eu fiz, do que todo mundo faria, só que sem câmera. Né? Então tem uma depressão muito forte por ali, que quando eu saio, uma mulher me chama para abrir uma empresa de imóveis. Eu falei, esse negócio é de Deus. Comecei a espiritualizar tudo. E era no Rio. E eu fui para lá, e foi na época que começou a estrear o reality. Então eu não queria ver gente. O que eu fiz? Usava um personagem de entregador de sofá. Acordava, botava um chapéuzinho, botava uma Fiorino com 6 sofás de altura, um ajudante, e saía nas favelas entregando sofá. Chegava na rocinha, botava sofá na corda, subia sofá igual pipa, por causa da fiação, que não passa, não passa pelas portas, são vielas. Isso você morava no Rio? Isso, eu estava no Rio. Eu fiquei uns 6 meses no Rio. Era mais um tratamento espiritual, mas eu tinha que trabalhar. Eu nunca consegui ficar sem trabalhar. Mas a sua conversão foi logo depois que você saiu do reality? Não, demorou 1 ano mais ou menos ainda. Não tem muita ligação não, mas eu vou na igreja logo depois que eu saio. Entendi. Deus ele tem um trabalho comigo há um bom tempo já, mas eu sempre fui recusando, né? E aí quando o sofá começa a dar errado, Deus usa um pastor para falar para mim que eu tinha que voltar para casa. Que lá na minha casa teria uma bênção muito grande me esperando. O que eu fiz? Você acreditou? Não. Eu fiquei muito incrédulo, começo de conversão. Falei, cara, como é que Deus usa um cara que eu nunca vi na vida pra falar que eu tenho que voltar? Aí eu volto, não tem nada, como é que eu fico aqui? Né? Resumo, deu 2 semanas, eu tava de novo competitivo, eu mesmo, sempre fui sozinho. Carreguei o carro, era sábado, 11 horas da noite, podia fazer entrega no domingo ou na segunda-feira. Falei, não, vou entregar agora. 11h30 eu carreguei o carro pra sair pra fazer entrega. Eu queria bater 14 viagens no dia. Eu tava dirigindo desde 5 da manhã. Era uma fuga, né? Era uma fuga. 100% uma fuga. Eu não comia, eu não bebia água, eu tava numa fuga num mundo ali, que se não fosse o que aconteceu nesse dia, eu não tava aqui hoje falando com vocês. Eu fui desligar um disjuntor e ele explodiu na minha mão. E eu fui eletrocutado. Que isso? Meu Eu Deus. perdi parte do punho, parte dos dedos, e fui pro hospital, o mesmo hospital que cuidou dos meninos do Ninho do Urubu, daquele incêndio. Sim.
E fiquei internado 9 dias, eletrocardiograma, pra ver se não teve nenhuma Gente, parada caramba. cardíaca. Eu saio do hospital, vou, me batizo, desço as águas, minha mãe vai pro Rio, a gente conversa muito, que eu sou o único evangélico da família ainda, e aí eu decido voltar. E quando eu volto, eu falei assim com minha mãe, mãe, eu tava com 27 anos, imagina, voltar pra casa da mãe com 27 anos, quebrado. Eu vejo a história desses caras aí grandes do mercado, e eu falo com todo mundo que eu conheço, cara, eu ainda vou ser muito grande, porque a minha história é forte, velho. Eu vejo o livro do Paulo Vieira, nossa, 29 anos, teve que doar o cachorro dele, porque não tinha dinheiro pra ração. Eu falo, velho, eu tô vivendo isso com 27 anos. E eu falei com minha mãe, mãe, eu preciso de 30 dias na sua casa. Eu vou faturar, eu vou fazer alguma coisa. Um amigo meu me ligou, perguntando como é que eu tava, me entregou um curso de tráfego pago. Assisti o curso, eu comi o curso em 20 dias. Entendi nada. Nada, o negócio sempre foi venda. Mas beleza, o que acontece? Tudo começa na mente, né? Tudo é dado de oportunidade. Passou. Fiz uns anúncios, primeiro dia fechei 7 contratos. Uau. Em 20 dias eu tinha um salário de R$9.000 pra recomeçar. E aí Você tava fazendo anúncio pra você. era pra mim. Ah, tá. E aí depois eu deleguei. Aí eu passei para uns parceiros de tráfego pago, porque quando eu fui fazer o anúncio eu descobri que eu não sabia fazer anúncio. Entendi. E aí pra não quebrar a confiança com os clientes que eu sempre tive, eu comecei a delegar, comecei a escrever meu e-book e chegou a franchise de novo na minha vida, que foi onde eu falei, cara, vamos parar. Passei toda a parte de carteira de clientes para uma agência, fui para franchise de novo. E ali foi a quebra do bloqueio principal. Cara, agora eu preciso visitar as Tem que pessoas. falar com gente, hein? Primeira Nossa, reunião. É mesmo. Primeira reunião, tem uma mulher na minha frente assim, ó. Ela só pode ter visto o reality. Ela me odeia. Não foi uma merda, não fechei o contrato, mas tá bom. Na segunda teve venda. E conta pra gente alguma história dessa, Lu, engraçada. Você lembra de alguma? Cara, lembro, tem muitas. Nossa. Teve uma vez... vou falar daqui, né, da região. Tem umas de Será que pet podcast shop. é Brasil? É tudo, né? É tudo. Tá, então vamos familiarizar. Aqui é a nossa orla é a mais linda do Brasil, tá? É verdade. Vila Velha. E por isso que a Enseada faz essas blusas maravilhosas, reforçando a força capixaba. Tinha uma mesinha da Claro vendendo plano para condomínio Sei. na praia, de frente para um prédio, né? E eu marquei com uma dona de uma loja e a loja da mulher tava muito cheia. Mas muito cheia. Eu fiz ela ir pra rua, usei a mesa da Claro, pedi os caras para usar, dei um negocinho por fora, sentamos na mesa na calçada, irmão, no sol de meio-dia e começamos a negociar. Na frente Eu da e ela. praia. Na frente da praia. É vista, né, irmão? Quem negocia com a vista dessa? Sem No pagar, escritório, sem como é que é aquela conversa. música? Escritório na praia. Mas também tem os dias de chuva, né? É. Eu já Dias fiz, de luta, dias de glória. já fiz reunião na calçada, sentado no chão. Não podia perder o cliente. Desespero de bater meta. Calçada, sentado no chão. Já atendi cliente em pé. Agora tem a história mais fantástica pra mim, foi a história dos 16 contratos que eu fechei. Sabe como que eu fechei 16 contratos? Eu vi, tá? Não é história de pescador, não. Foram- Não, eu acho que foi aquela que foi chegando notificação. Parabéns. Parabéns. Foi. Parabéns. Bicho, deve ter dado um bug Desgramado, nesse né? negócio. O recorde do mês eram 22 vendas. Eu fiz 16 em um dia. Uau. Mas por quê? Porque teve um dia que um cliente meu mandou uma mensagem pra mim reclamando do serviço. Eu tava em casa de bermuda de dormir, com a minha esposa no sofá, e eu falei, irmão, tô aqui do lado, tô chegando aí. Botei o terno, a gravata, deu 30 minutos eu tava lá na loja dele. E eu descobri que a câmera tava funcionando. Só que tinha uma gaiola na frente da câmera que ele não tava enxergando. Peguei uma parafusadeira no carro, de terno e gravata, no sol forte, botei a escada, troquei as câmeras de lugar. Fiz o trabalho de técnico. Sim. Na frente tinha uma loja com 2 caras dando risada. Uma loja de roupa. E eu tava lá já nervoso com esse cara rindo de mim. Eu falei, velho, esse cara, eles vão ganhar um contrato. Tá me tirando. Eles vão ganhar um contrato. Quando eu terminei, eu tava suando. E eles me chamaram, Luan, falou, aqui, quer água? Eu falei, irmão, quero. Vou só no carro rapidinho. Já fui no carro, peguei mais um contrato e fui pra lá. Comecei a apresentar, começando a conversar, comecei a olhar a roupa, papo vai, papo vem, comecei a falar do meu produto, do meu serviço. Resumo, tinha 2 dos maiores empresários do Espírito Santo dentro da loja. Que não eram os que estavam Que não fora, eram os que estavam rindo, lá. eram os Não outros era. que estavam dentro. Não, esse cara tava rindo, é meu brother hoje. A gente é amigaço. Sério? Foi ele que te ofereceu água? Ele que foi lá e ficou, a gente tá direto junto e parceiraço. Gente. E aí, esses 2 viraram contrato. Um é o dono da Quero Mais, sorveteria, fechei a fábrica, algumas lojas, e o outro era um dos responsáveis técnicos pela Boticário. Então, naquele dia ali, eu faturei quase R$100 mil líquido em um dia de assinatura.
trocando uma câmera que não era pra eu fazer nada daquilo. Você tava em casa, sentado. Eu tava em na casa, sessão da tarde. domingo, que eu falei que é sagrado, lembra? Uhum. Se a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não vai ter nada diferente na nossa vida. Eu tava num domingo, resolvi ter uma ação diferente, sair da inércia total. E aí quando você entra no movimento retilíneo, acabou, cara. É aqui, ó. Mas olha só, você poderia também ter ficado pé da vida e não ter aceitado ido. a água. Água. E não ter. O que que é o domínio próprio também, né? É você estar ali. É igual eu falo lá em casa. Peraí, que agora eu vou. Mas isso aí é o Até espírito. mesmo não ter ido pra lá resolver o problema. Não ter ido pra lá resolver o problema. Não, olha só, segunda-feira eu volto falar com você. Hoje é domingo, irmão. Dá uma folga aí pro Luanzão. Não vou atender esse cliente, não. Entendeu? Domingo. E eu tenho uma política, não importa o momento. Se meu telefone tocar e for cliente, eu respondo na hora. Meus clientes ficam doidos comigo. Eu não trabalho mais na empresa, pode mandar mensagem que eu respondo na hora. E eu nunca falei pra ninguém que eu saí do trabalho. Até hoje eu tenho cliente que fala comigo achando que eu trabalho na coisa que eu trabalhava antes, porque eu continuo resolvendo as coisas. Então eu não vendo produto, eu não vendo serviço. Eu vendo Luan. Eu sou vendedor do que eu faço. Eu sou apaixonado no serviço que eu entrego. Eu sou um ótimo resolvedor de problemas. Essa é a minha profissão. Luan, o que você faz? Resolve problema o dia inteiro, velho. Porque você não quer resolver problema, eu quero resolver seu problema. Mas isso é pagar o preço também, É pagar né? o preço. Aí tem muita gente que não quer pagar o preço e quer vender. É. Então eu acho que é É o fardo. a lição que a gente tira disso, né, da pessoa que quer trabalhar no comercial, é saber que ela tem que pagar o preço. Tem que estar. Tem. E outra coisa, você tem que estar atento, né? Como o nosso mestre diz aí, tudo é dádiva e oportunidade. Você tem que estar atento aos detalhes, atento a todos os momentos. Já teve contrato também, cliente que eu fechei, né? Porque eu vi uma oportunidade, fui lá e aconteceu. Mas muito disso também, Luan, eu queria perguntar para você com relação a network, né? Network, você estava lá em São Paulo agora, não é? Você foi no Alphaville lá, jogou bola com o pessoal e tal. Então, assim, network, o sucesso da pessoa tá realmente ligado a network. Qual a importância de se fazer network hoje em dia, né? E network com as pessoas certas, Porque- né? Sim. Só um detalhe, a internet deu uma esfriada um pouco nas pessoas, né? Nas relações interpessoais. Então, Nossa. assim, por isso que, eu não sei vocês aí de casa também, mas eu tô vendo um boom de eventos, de network, de empreendedores, para falar sobre relações e inteligência emocional, entendeu? Então, qual é o papel do network hoje na nossa vida, né? Tá. Eu não ligo sucesso a network. Eu sou bem pragmático com algumas coisas, tá? Sucesso é trabalho duro. Ponto. Acorda às 5 da manhã todos os dias, escolhe alguma coisa pra fazer todos os dias e repete isso durante 2 anos, que eu vou te falar qual foi o seu sucesso. Acabou. Network são pessoas de transporte e pessoas de suporte. Pessoas que vão te levar para um próximo nível e pessoas que vão aproveitar os momentos com você. Eu faço muito network. Eu sou apaixonado em conhecer gente, em estar conectado com pessoas. Mas concorda comigo que hoje, para a pessoa estar do seu lado, ela tem que ter alguma coisa para agregar? É lógico. Você gostaria de estar do lado de uma pessoa preguiçosa? Tem como não. Então, para o network acontecer, você tem que trabalhar muito. E aí ele vai acontecer. Eu sempre ouvi muito das pessoas sobre o dom. Nossa, Luan, você é o melhor vendedor que eu já vi na minha vida. Você tem um dom de comunicação. Eu que não acordo todo dia às 5 da manhã para ler, para estudar, para falar com 10 pessoas todos os dias, para treinar, para dar atenção para minha esposa, para ver se meu dom vai funcionar. As pessoas não vê, né, o que acontece, Não né? vê. Nos bastidores. Não vê. Então o network ele não é sucesso. Sucesso é suor, transpiração. Quer ter sucesso, velho? Vai transpirar. 5S. 5S, Vinição continua aí no 5S, que ela conhece também. Né? Eu aplico, mas de forma indireta. Porque o 5S pode ser 3 também. Mas 5S funciona. Sangue, suor, saliva e sola de sapato. Aí. Funciona muito. A solinha de sapato eu botei de canto. Agora é sola digital. Mas ainda vira um Nike Air Max. Um negócio mais estiloso. A brincadeira à parte é isso. Sucesso, transpiração, suor, sangue, enfim, tudo isso. E network é suporte e transporte. Tem que conhecer gente o tempo inteiro. Quem trabalha com vendas não tem como se esconder. Então, para você conseguir estar em alguns lugares, posicionamento corporal, vestimenta, português, o que você vai levar para as pessoas, o que elas vão lembrar de você. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com um plano B, fechou um contrato comigo, ela recebe um presente na outra semana na casa dela. Por quê, Luan? Porque quando ela for pensar Relacionamento, né? por que ela fez aquele contrato, ela vai lembrar que além do valor que ela paga, tem um cara que cuida. É um cara que lembra.
Então mantenha muita proximidade, porque isso aí vai aumentar o seu engajamento, cancelamento vai diminuir, você vai ter uma retenção muito forte por trás da sua carteira. O mercado é carente disso também, carente. do pós-venda, né? O pós-venda é muito deficiente, cara. Impressionante. Eu ganho mais no pós-venda do que na venda, de fato. E isso A minha venda ela sai muito rápido. E isso atrai recomendações, né? Sim, Que é o oxigênio das vendas, né? sim. De Recomendação. qualquer negócio, gente. De qualquer E as negócio. pessoas não dão valor a essa parte do funil de vendas. Sim. As pessoas não dão valor e, na verdade, elas esquecem de pedir recomendação. Sim. Tem medo, tem Porque- vergonha, acha que está incomodando. Tem vergonha, né? Tem vergonha. O funil de venda completo, se for falar desde a abordagem, ele começa de fato na recomendação, né? Porque ele é cíclico. Exatamente. Então você pegou uma recomendação, você consegue fazer todo o ciclo girar, que é o quê? Telefone approach, você vai marcar a reunião, abordagem, despertou a necessidade, entendeu, intensificou, fechamento, acabou o contrato? Você vai tratar as objeções Perfeito. e ali você vai fazer o quê? Recomendação. Da recomendação você vai começar a ligar tudo de novo. Como que eu recomecei a minha corretora depois de tantos anos sem estar operando? Em um mês eu levantei 270 recomendações. E as pessoas falam, mas Luan, você bate a meta muito rápido. Cara, pega 250 nomes, irmão. E liga para 250 nomes. Se você não fechar 15 contratos, tem uma coisa muito errada. Ou o seu produto é ruim, ou você não está preparado. É. E se você for um robô, você vende. Não, e outra coisa, você está falando disso, que você tem que analisar, é o que as pessoas também não fazem. Elas não analisam, elas não sabem qual é o ponto de deficiência em que elas precisam melhorar. Né? Então, se você ligou para 250 pessoas, não fechou contrato nenhum, ou fechou 10, peraí, bicho, tem alguma coisa errada aí. Ou é minha abordagem, Sim. ou tem alguma coisa. Que é justamente nesse ciclo, né? Exatamente. Então, você analisar, né? É o que eu falo para os meus alunos. Não adianta você só fazer prospecção. Você tem que ter dado para análise. Porque se você não analisa, você não melhora. Você não melhora a sua performance. Então, é Tem que muito se importante. conhecer, É uma né? parte Tem que se muito conhecer importante também, né? também. Sim. Estudar, com se certeza. conhecer. É isso aí. Que é o famoso roleplay, né? Roleplay. Assistir você fazendo. Já assistiu É muito você vendendo? importante. Já. É muito. Já. Espelho. O primeiro é um baque, né? Já. Você fala, caraca, eu Aham. vendo assim? Cheio de claro, né? Né? Não, né? Nossa, né? Então, No primeiro roleplay que eu fiz, É o eu fiquei terrível. assustado. Assustado. Eu falei uns 35 tá. Tá? Tudo bem, tá? Vamos fechar, tá? E aí você fala, É cara, terrível, né? Um vício de linguagem terrível. vício de linguagem. Então é isso, vender é treinar. Treinar, quem treina mais vende mais, quem treina mais tem mais resultado. E é isso aí. É verdade. show de bola. Show de bola o quê? Já acabou? Já acabou? Isso significa Rapaz. que já acabou? Não vai sair nem o contrato dessa mesa? Onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Tem mais umas 10 perguntas aqui, mas nosso tempo acabou, né? Infelizmente. Que pena. Luan, obrigado aí pela sua participação, cara. Foi muito, contribuiu demais. Quem trabalha com venda, né? Esse cara é águia aqui, ó. Você pode tirar um pouquinho aí dessas informações e mudar um pouco do seu movimento aí, fazer um movimento diferente para você colher resultados diferentes também. Exato. Né, Luan? É isso E aí. Obrigado. pra quem quer te encontrar, Luan, fala aí. Seu Ó, arroba. pra quem quer me encontrar, meu Instagram é Luan Bersotti, tô sempre à disposição ali, compartilho conteúdos de vendas diariamente, caixinha de pergunta, algumas consultorias e treinamentos. Quem quiser também contratar, pode entrar em contato pelo Instagram mesmo. E para você que tem hoje um relacionamento com vendas, tem esse discernimento que venda é importante, eu queria deixar uma mensagem para vocês, que é o seguinte: nada resiste à força do trabalho. Não adianta, para o que você for fazer. Quer vender? Faz direito, vende bem. Lembre que são pessoas. Qual que é o maior erro do vendedor hoje? É entregar o que ele precisa para bater meta. Ele não entrega o que o cliente quer comprar. Então estude mais, se aperfeiçoe mais, entenda que a venda ela é necessária e que o nosso papel ele não é chato. O nosso papel ele é legal. A gente tem o dever de transformar ele em papel leve. Às vezes a gente pesa ele. Então vamos que vamos, precisar de mim, estou à disposição de vocês e obrigado pelo convite mais uma Show vez. de bola. Ai, Tamo obrigada, junto, tá? obrigada. Tamo junto. Foi maravilhoso. Obrigado, meu Valeu. amor. Valeu, galera. Gente, obrigada. Não esquece de curtir, e se inscrever no canal, tá? E de compartilhar, porque foi um conteúdo maravilhoso para você que trabalha com venda, conhece alguém que trabalha com venda. Compartilha aí esse conteúdo, tá bom? Isso aí, semana que vem tem Obrigada. mais. Até o próximo Valeu. episódio. Valeu!